Olá, graça e paz, povo de Deus. Ótima quinta-feira a todos nós, amém? Amém. Hoje então nós vamos falar da passagem que está lá em 1 Coríntios. Abra aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Amém? Amém. Vamos depois declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, para que o Senhor venha nos livrar e nos proteger de todo mal. Então vamos cantar um louvor, então, uma adoração ao Senhor. Tu verás a glória de Deus. 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 Deus deu seu único para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu verás a glória de Deus. Então vamos orar, então, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Agradecer pelo nosso dia, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo que Deus faz por nós, não é mesmo? Agradecer pelo fôlego de vida. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Te agradecemos porque a Tua poderosa mão está nos sustentando, nos cuidando, nos livrando e nos protegendo de todo mal, de todo perigo, Deus. Pai amado, Pai querido, que a Tua palavra possa hoje não voltar vazia, que ela possa comunicar a nós, Senhor, a Tua vontade, o Teu desejo para as nossas vidas, Pai. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, nos confortando, consolando, edificando nossas vidas. Que tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é de Deus, possa cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, vai lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E ainda tem uma outra versão que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, pois se discernem espiritualmente. Amém?
Amém. Glória a Deus. Eu sempre gosto de dizer que aqui é a eterna guerra entre a carne e o espírito, né? E o que o texto está nos dizendo? O texto está nos dizendo que o homem natural, ele não discerne as coisas do espírito, porque anda na carne, né? E nós sabemos que a carne tem aquela velha natureza, né? A natureza pecadora, pecaminosa. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E por isso que muitas vezes parece loucura para as pessoas, né? Que os cristãos, eles buscam a Deus, vão para a igreja todos os dias, ou sempre que tem culto, né? Todos os dias não tem culto, mas eles mantêm aquela rotina de oração. Às vezes as pessoas perguntam para que orar tanto, né? Dizem para que ler a Bíblia foi escrita por homens, né? Escrita por homens, mas inspiradas por Deus. Então, muitas vezes as pessoas não vão entender, né, a vida diferenciada que o crente leva, que o cristão leva. Muitas vezes até mesmo no nosso meio, nossa família, nossos amigos, nós somos criticados, né, por sermos tão, alguns chamam de fanático, de fanatismo, mas isso não tem nada a ver com fanatismo, não tem nada a ver com religiosidade, porque o texto diz que tem coisas que o homem natural não vai entender o que o espiritual faz, né? E nós que somos espirituais, que estamos buscando meditar na palavra de Deus por meio da oração, por meio da comunhão, da intimidade com o Pai. O Pai revela as coisas, nos faz discernir, ter o discernimento espiritual, desculpa, do que acontece ao nosso redor. Então, é completamente diferente. Aquele que é carnal, que vive só no natural, não vai ver o que é sobrenatural, o que vem do Espírito. E nós, só para exemplificar na nossa mente, né, nós temos ali, lá no livro de João 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 21, Jesus está tendo um diálogo lá com Nicodemos. Nicodemos queria ver o reino de Deus. E Jesus disse para ele, não tem como você ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, né? E Jesus estava falando para Nicodemos, ele teria que passar pelo batismo, teria que nascer de novo, né? Nascer do Espírito para entender aquilo que era espiritual. Embora ele fosse um líder religioso, um homem muito inteligente, ele não entendia as coisas do Espírito, porque ele era um homem natural. Ele caminhava ainda pelas suas vontades e desejos carnais. Então, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Amém, amados? Vocês estão entendendo? E para o homem natural, as coisas que o espiritual, o homem que é espiritual, que entende e que tem o discernimento, porque se discerne as coisas espirituais, espiritualmente, não tem como discernir pela carne, né? Existe aí então uma guerra entre carne e espírito. É por isso que nós precisamos fazer com que o nosso coração seja uma terra fértil para a palavra de Deus, para que Deus venha nos transformar, tocar em nós. E é isso que muitas pessoas fazem, elas não abrem o coração para Deus. Elas não se abrem para vir à igreja, conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra e ser liberto pela palavra, ser transformado por Deus, permitir que Deus toque na vida delas de uma maneira sobrenatural, né? Para que elas deixem de ver as coisas somente no natural. Então, também tem um trecho da palavra de Deus que diz, né, que o profeta estava cercado e o seu estagiário, viu aquele cerco, viu aqueles soldados cercando lá onde o profeta Eliseu estava, e ele disse: profeta, estamos cercados, né? E o profeta diz para ele não se preocupar com aquele cerco, que o exército da Síria não ia conseguir atacar o profeta. E o profeta toca nos olhos, faz uma oração dizendo, e toca nele e diz: Senhor, permita que ele veja como eu vejo. Porque o profeta, ele tem uma conexão diferente com o mundo espiritual.
E a oração dele foi só que aquele moço, aquele estagiário, aquele homem visse as coisas pelo sobrenatural. E Deus abriu os olhos dele e ele viu que o exército de Deus era maior que o exército da Síria, né? Então, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, quando nós vemos pela ótica do sobrenatural, nós vemos como Deus vê. Nós estamos vendo o que se movimenta no mundo espiritual contra nós. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós lemos a palavra, é por isso que nós temos o coração aberto para que Deus traga as revelações, para que Deus nos faça discernir espiritualmente quando o mal está se aproximando, quando a maldade está acontecendo. E o nosso posicionamento, pessoas posicionadas mudam decretos, porque o inimigo ele lança decretos de morte, de ruína, de falência, de fracasso, de perdas, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. Então tem coisas que nós precisamos discernir espiritualmente. O discernimento espiritual só discerne quem é espiritual. É por isso que muitas vezes os crentes são taxados como loucos, como exagerados, né? Às vezes tem zombarias, as pessoas zombam, as pessoas riem, mas quando elas estão passando por batalhas espirituais, por coisas que elas não compreendem, elas pedem a ajuda do espiritual, né? Elas pedem a ajuda daqueles que estão compreendendo o que está acontecendo. Amém? Amém. E a gente nunca pode também rir ou, né, menosprezar aqueles que não entendem o espiritual. Temos que orar pela vida deles, assim como o profeta orou pelo seu estagiário, pelo seu ajudante, porque ele estava andando na carne, estava andando no natural. No natural, às vezes, nós olhamos e nos desesperamos, mas Deus, ele tem o seu exército invisível, ele tem maneiras, né, de nos fazer vencer, de nos fazer prosperar, caminhar no sobrenatural. Mas isso é para aqueles que querem ver o sobrenatural. Isso é para aqueles que deixam, né, as suas vontades carnais de lado e querem caminhar com Deus. Amém? Que nós possamos deixar de querer ver as coisas só no natural, que nós possamos mergulhar no rio de Deus, que nós possamos mergulhar no campo da revelação. E revelação, tem gente que entende revelação, é sonho, é visões. Não, tem revelações que Deus nos faz discernir olho a olho, olhando para uma situação, olhando para uma pessoa, né? Tem muitas coisas que nós discernimos a respeito de ambientes e de pessoas que já é a própria revelação de Deus, já é o próprio dom do discernimento que Deus coloca na nossa vida. Que nós possamos, então, compreender, né, que se discerne o espiritual através das revelações de Deus e que nós possamos nos abrir para isso, né? Se você ainda não se rendeu para Jesus, vá conhecer a casa de Deus, procure uma igreja, procure ouvir mais a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Nossa fé é pautada na palavra, pautada no poder de Deus, na transformação que Jesus faz na nossa vida quando nós vamos para a presença dele. Então, saia do natural e venha conhecer o espiritual, porque Deus é o sobrenatural acontecendo nas nossas vidas. Amém? Então fica o convite de você visitar uma igreja, de você conhecer a palavra de Deus, porque nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. Amém? Não tem como nós falarmos o que é a vida com Deus se nós não experimentarmos isso. Amém? Que muitos andam só no natural, né? Mas o sobrenatural a gente tem que mergulhar, é mais profundo, né? Se ficar no raso, o raso é o natural. Então, mergulha, tem que mergulhar, tem na palavra, tem que mergulhar na oração, tem que pedir para Deus para você ver o sobrenatural de Deus, para que a gente não fique só vivendo as coisas dessa terra, as coisas carnais. Amém? Amém. Então, fica com essa palavra, né, que diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, pois se discerne espiritualmente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, então,
declarar o Salmo 91, lembrando que nós estamos aí 3 dias de oração para Deus desfazer todo o mal que vem contra as nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus, eu sempre oro para que Deus dê o discernimento à sua igreja, para que Deus nos faça discernir o mal vindo na nossa direção, para que Deus revele o oculto e o escondido. Amém? Amém. Mas isso é para quem crê, amado, isso é para quem acredita. E Deus, ele realmente revela o oculto e escondido. Amém? Vamos declarar então o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, para Deus cortar o laço de morte, de enfermidade, para Deus desfazer todo o mal em nome de Jesus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos orar ao Senhor, pedir que nós possamos ser mais espirituais, que o Espírito de Deus esteja, nos constrangendo, falando conosco, que nós possamos nos entregar mais para Jesus, crermos que o espiritual existe, o sobrenatural também, e que Deus ele vai falar conosco, Deus vai se revelar a nós. Deus se revela a todos aqueles que acreditam na sua palavra, no seu poder, aqueles que acreditam que o Filho de Deus morreu por nós lá na cruz, fez o sacrifício lá na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos acesso à presença de Deus, para que nós viéssemos conhecer o espiritual, o sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, estamos aqui nessa tarde, Pai, e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Pai. Que nós possamos, meu Deus, deixar o natural, Senhor, o homem natural. Nós possamos compreender as coisas do Espírito de Deus. Que nós possamos, Pai, após o nosso batismo, que nem Jesus explicava a Nicodemos, Deus, nascer da água e do Espírito, para nós vermos o reino de Deus, vermos as coisas espirituais, para nós discernirmos as coisas do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos por aqueles, Pai, que se perderam na caminhada, Senhor, aqueles que estão andando por caminhos tortuosos, meu Deus, que eles possam, Pai, ser resgatados pelo Teu Espírito Santo, que eles possam, meu Deus, vir se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das suas posturas erradas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos, Pai, ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor, instrumento para pegar a Tua palavra, para fazer com que as pessoas venham a crer em Jesus Cristo, venham a aceitar Jesus, serem batizadas e serem novas criaturas em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda, Senhor, a discernir, dá o discernimento para a Tua igreja, Senhor. Cobre cada vida que aqui está com Teu sangue, cobre com Teu sangue a nossa família, a nossa casa, tudo aquilo que é nosso, Pai. Que a Tua poderosa mão possa estar protegendo a nossa família, a nossa casa, os nossos negócios, os filhos. E não permita, ó Deus, que o inimigo ataque o que é nosso,
Guarda, protege, livra com a tua mão poderosa, Pai. E nos dá discernimento, Senhor, de tudo aquilo que está se aproximando de nós. Tudo que vem com intenção de roubar, matar e destruir em nossas vidas, Pai. Que isso venha cair por terra em nome de Jesus. Toda a obra do diabo, toda a operação maligna caia por terra em nome de Jesus. E tudo aquilo que não vem de Deus seja repreendido, saia do nosso caminho. Quebra, Senhor Jesus, quebra todo o mal, desfaz o laço de morte, desfaz os enganos de Satanás, desfaz, Pai, toda a obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento, tudo aquilo que vem para roubar, para matar, para destruir aquilo que o Senhor nos deu, Pai, que venha cair por terra em nome de Jesus. Guarda as nossas crianças, Senhor. Guarda elas de todo o ataque espiritual. Guarda elas, Senhor, da perversidade humana, de tudo aquilo que não é de Deus, Pai. Que guarda a mente, o corpo e o coração, Senhor, para que elas não venham também, Pai, se perder no caminho em nome de Jesus. Que nós possamos ser pais que falam a palavra de Deus, que ensinam as tuas verdades. A verdade nos liberta em nome de Jesus. Que nós formos libertos por Cristo, nós seremos verdadeiramente livres em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, que tudo aquilo que é mal, né? Que Deus possa desfazer todo o mal que vem contra nós. Mas que nós também estejamos com o coração aberto para conhecer a Deus, para conhecer o sobrenatural. O natural nós já sabemos como é, mas nós precisamos conhecer o sobrenatural. Para isso nós precisamos, né, passar a aceitar Deus na nossa vida, passar a ouvir a palavra de Deus, né, receber diariamente um pouco da palavra, nos colocarmos de joelho e orarmos a Deus, né? Porque existe um Deus que guarda, que protege, que livra, um Deus que criou todas as coisas e Ele está no mesmo lugar, lá no céu, lá no alto, cuidando de nós, cuidando de tudo para nós, amém? Então que vocês possam crer na palavra de Deus, porque vai passar céus e terras, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, amém? Amamos vocês muito em Cristo Jesus. Nós voltamos amanhã.